Boa noite a todos, boa noite, queridos irmãos que nos acompanham aí pela internet. Hoje é o nosso culto quarta-feira, o nosso culto de oração, aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, no Paraná. Nós ainda estamos fazendo esse culto online, mas em breve nós retornaremos às nossas atividades presenciais aqui no templo e nós vamos estar aí esperando por vocês, para dar um abraço, para que juntos nós possamos realmente louvar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. O Senhor tem nos guardado, não é mesmo? E hoje nós temos esse nosso culto de quarta. Nesse culto de quarta nós temos aprendido muito da palavra do Senhor através das ministrações e também é um tempo que nós nos juntamos para orar. Tem sido um momento de oração. E como foi bom nós aprendermos a orar para que nesse tempo de pandemia que estivéssemos isolados, em isolamentos, distanciamentos, cada um nas suas casas, mas nós estamos aí ligados juntos numa mesma oração com o mesmo Deus e o Espírito Santo tem sustentado a todos nós, amém? Vamos começar esse culto, esse momento e eu quero pedir que você aí na sua casa, vocês que nos acompanham aí pela internet, você já pode dar um like, compartilhar e se aquiete agora. Agora eu quero orar pela sua vida, pela sua casa. Nesse tempo de culto é um momento em que o Senhor Jesus vai falar com a gente. E nós não podemos permitir que nada venha atrapalhar, nada venha atrapalhar, nem tirar a nossa mente do foco daquilo que o Senhor vai fazer nessa noite, para que seja um tempo realmente que nós vamos absorver e aprender da palavra do Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Senhor, muito obrigada, Deus, porque nós estamos aqui juntos nesse momento para ouvir a Tua palavra. E nós queremos, Senhor, que nessa noite o Teu Espírito Santo fale de uma forma tremenda nas nossas vidas, aos nossos corações. E que nada venha impedir, Senhor, que a Sua palavra seja dita de uma forma clara, absolutamente clara, e que haja entendimento absoluto, Senhor. Pai, eu quero colocar a vida de cada um nas Tuas mãos. Só o Senhor conhece cada um que nos acompanha aí, Pai. O Senhor está vendo, o Senhor conhece, sonda agora os corações. Cada lar tem uma necessidade, uma situação. Cada um está vivendo um contexto, Senhor. Mas que o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra que vai ser ministrada hoje aqui, Senhor, que o Senhor fale, que traga respostas, que aquiete o coração de cada um, Deus. Senhor, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus toda interferência, toda palavra, toda voz que não venha do Senhor, toda ação contrária, Pai, maligna sobre a vida dessas casas, dessa família, dessas pessoas que nos assistem. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nada venha impedir, Senhor, que eles escutem a Tua palavra e que nessa noite, Senhor, haja transformação, haja cura, haja o grande mover do Senhor em cada lar e que o Senhor se faça presente, que eles sintam a presença sobrenatural e poderosa do Senhor enchendo, inundando as suas casas e as suas vidas, Senhor. E que, Senhor, eles estejam aí como família, uma família bendita do Senhor, gerando unidade, Pai. Pai, em nome de Jesus, estabelecemos a bandeira do Senhor em cada casa agora, em cada vida. E que o Senhor, Pai, nessa noite, faça de cada um deles, homens e mulheres, segundo o Teu coração, Pai. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que nós oramos, clamamos, e o Senhor vem e o Senhor traz respostas, Deus. Pai, muito obrigada, Deus, fica conosco. Nós queremos, Senhor, ouvir agora a Tua voz, o Teu doce Espírito Santo falando com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. E agora vamos ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Boa noite, povo querido, povo aleluiado, que nos assiste, que nos acompanha. Nesse momento que a gente está retornando os nossos cultos, temos cultos já presenciais, eu quero te dizer que a gente tem ficado muito alegre, muito feliz com aquilo que Deus tem feito na nossa vida, naquilo que Deus tem feito através da Igreja Batista do Bom Retiro. E você que nos assiste em casa, eu quero te dizer uma coisa, você faz parte e você é importante
naquilo que Deus tem feito. E nós temos orado por você, nós temos orado pela tua família, nós temos orado pela tua casa. Nós temos levantado clamores aqui com a liderança, com os pastores da igreja, citando o nome de vocês, lembrando e pedindo para que Deus abençoe e sustente a tua vida. Então eu quero te convidar realmente a orar, a crer e receber o sobrenatural de Deus. Precisamos viver não apenas na dimensão do natural, mas nós precisamos viver também na dimensão do sobrenatural. E o sobrenatural, nós temos que clamar por ele, nós temos que buscar o sobrenatural na nossa vida. E eu queria ler um texto com você de uma mulher que chama a atenção de Deus, ela faz algo natural, mas que move o sobrenatural, que move realmente aquilo que Deus está esperando da nossa vida, e ela faz isso e ela impressiona Jesus. Eu queria te convidar nessa noite que você impressione Jesus. O texto de Lucas, capítulo 21, vai falar sobre uma viúva. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles que deitaram, que lançaram para suas ofertas a Deus, deram daquilo que sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Pensa numa mulher que move o sobrenatural em favor dela. Ela realmente faz algo que impressiona Jesus, porque ela vem ofertar a Deus, ela oferta muito mais do que aquelas 2 moedas, ela está ofertando a Deus, ela está dizendo assim, Senhor, eu estou ofertando a minha vida ao Senhor. Eu estou ofertando, Senhor, aquilo que eu tenho de mais precioso, que não eram aquelas 2 moedas. Eu quero que você entenda isso. Aquela mulher, ela está ofertando a Deus, ofertando a Jesus a vida dela. Ela está ofertando a Ele a esperança dela. Ela está ofertando a confiança dela em um Deus que podia prover e vem, é um Deus provedor que provê na minha vida e provê na tua vida. É isso que essa mulher está fazendo. Esse é o coração daquela mulher, um coração realmente que se desprende daquilo que nos prende muitas vezes. Muitas pessoas são presas na questão material, na questão financeira. Muitas pessoas estão presas e essa mulher vem nos dar uma aula de mover o sobrenatural de Deus na vida dela, quando ela diz assim, eu não sou presa a isso. Eu quero estar presa no Senhor. Eu quero buscar o Senhor. E esse momento é o momento em que nós dizimamos, é o momento em que nós ofertamos, é o momento em que nós consagramos no altar de Jesus aquilo que Ele tem dado a nós. Aquilo que Ele vem dEle, da mão dEle sobre a nossa vida. E nós apenas devolvemos aquilo que já pertence a Ele. Tudo pertence ao Senhor Jesus, tudo é dEle. E Ele nos dá o privilégio de nós participarmos. Ele nos dá o privilégio de ficarmos com 90% daquilo que nós ganhamos para nós administrarmos, mas precisamos também de sabedoria. Então eu queria te convidar a realmente a participar desse mover, a mover realmente o sobrenatural como essa viúva pobre fez, de tal forma que Jesus para tudo para olhar o coração daquela mulher. E aqui em cima, à minha esquerda, tem um QR Code que está aparecendo aí na tua tela, você pode aproximar o teu celular, ele vai te conduzir diretamente para o site da igreja, ali vai ter as formas que você pode contribuir. Você também pode contribuir abaixando o teu aplicativo no teu celular, se você já tem aí o aplicativo da igreja, o app, você vai ter as formas de contribuir. Mas você pode contribuir com transferência bancária, você pode contribuir com depósito, você pode contribuir através de boleto, cartão de crédito, você pode contribuir da forma que for melhor para você. Mas não deixe de participar. Não deixe realmente de participar daquilo que Deus tem feito. E nós queremos muito, na verdade, orar por você nessa noite. Eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua família, eu quero orar para que Deus te dê um coração disposto a abrir mão de coisas, porque às vezes nós não queremos abrir mão. Essa mulher, ela abre mão daquilo que ela tem. Às vezes nós não queremos abrir mão do comodismo, não queremos abrir mão de estar em casa, não queremos abrir mão para ajudar. Então eu queria convidar você a abrir mão. Eu queria convidar o pastor Igor, ele vai estar nos ajudando, orando nesse momento. Eu vou orar pela tua família, eu vou orar pela tua vida financeira, eu vou orar para aquilo que talvez esteja te prendendo, trazendo dor, sofrimento. Eu vou orar para que você que está desempregado, Deus abra uma porta de um emprego para você.
Eu vou orar realmente para que o milagre, o sobrenatural de Deus possa acontecer na tua vida e você possa ver realmente a graça de Jesus se manifestando. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai querido, nós confiamos em Ti, Deus. Assim como essa oferta, como essa viúva pobre, Deus, há mais de 2000 anos atrás, ela ofertou tudo que ela tinha, ela ofertou o seu coração diante do Senhor, Pai. Eu quero clamar nessa noite, Pai, que possamos ser homens e mulheres desprendidos, Pai, que não é algo que nos prenda, uma mão não possa nos prender, nos sufocar, que possamos ter um coração generoso, Pai, para contribuir, para ofertar, Senhor, na Tua casa, para ofertar com a obra que o Senhor tem feito, Pai, e através dessa obra nós temos alcançado tantas pessoas, pessoas têm sido socorridas em várias áreas, ó Deus, através da fidelidade do Teu povo, através da fidelidade dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra de bênção agora sobre as famílias da igreja Batista do Bom Retiro, as famílias que nos acompanham. Espírito Santo de Deus, vai agora tocando em cada coração, Senhor. Pai, eu vejo e creio agora pelos olhos da fé que relacionamentos estão sendo restaurados agora em nome de Jesus, Pai, nessa noite, pela presença do Senhor. Homens e mulheres que tinham discutido, homens e mulheres que tinham brigado, agora estão sendo reconciliados pelo sangue da cruz, pelo sangue do Cordeiro. Pai, eu quero abençoar, Senhor, aquele marido que saiu de casa, aquele marido que está agora nos braços da amante, que ele possa voltar para a sua casa. Que ele possa quebrar essa aliança de iniquidade, essa aliança de perversidade longe do Senhor, e possa realmente voltar para o seu lar, voltar para a sua família. Eu vejo em nome de Jesus homens voltando para suas casas. Eu vejo mulheres que abandonaram os filhos, abandonaram seu marido, voltando também para casa. Pai, eu libero também uma palavra agora de cura, de restauração, Senhor, para o coração dos filhos. Filhos que estavam longe, Pai. Filhos que estão lá na biqueira de fumo, estão voltando agora para casa em nome de Jesus. Pais que estão angustiados agora em casa, que não sabem onde é que estão os seus filhos. Seus filhos vão entrar em contato com seus pais, vão voltar para sua casa em nome de Jesus, vão ser curados, libertos, Pai, em nome de Jesus. Eu vejo famílias reunidas para cultuar o Teu nome. Em nome de Jesus, eu vejo agora a paz do Senhor reinando na casa dos Teus filhos. Eu libero essa palavra profética desse altar, Senhor, em nome de Jesus. O coração dos pais se voltando para os filhos e o coração dos filhos se voltando para os pais. O coração do cônjuge voltando para o seu esposo, para a sua esposa, em nome de Jesus. Eu quero abençoar as famílias, Pai, mas em nome de Jesus nós queremos também no poder do Espírito Santo de Deus, repreender toda ação do devorador na vida dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que precisam de uma porta de emprego, Pai, que essa porta seja aberta em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, toca agora, Pai, nas finanças dos Teus filhos, restaura, Pai, o coração, repreendemos aqui nesse altar, Senhor, todo espírito de consumismo, em nome de Jesus, caia por terra na vida dos Teus filhos, todo espírito de falência, todo espírito que tenta aprisionar as finanças dos Teus filhos, todo espírito de mamon, em nome de Jesus, nós te damos uma ordem, sai agora em nome de Jesus dessas vidas, saia dessas casas em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, a vida financeira dos Teus filhos, que os Teus filhos possam prosperar nessa área, Senhor, que o Senhor dê sabedoria para os Teus filhos administrar os recursos, administrar a renda que eles têm, Senhor, em nome de Jesus, que a questão financeira, o dinheiro, o mamon, Pai, não seja algo que gere crise no meio das famílias, discussões, ó Pai, nós entendemos, ó Pai, que muitas pessoas brigam por causa do dinheiro, e nós repreendemos agora todo espírito de confusão por causa do dinheiro, em nome de Jesus, na vida dos Teus filhos, Pai. Abençoe a casa dos Teus filhos, Pai. Encha eles nessa noite, Pai, com a presença do Senhor. Encha eles com a alegria do Senhor. Encha eles com o fogo do Senhor, com o fogo do Teu Espírito Santo, Pai, em cada vida, em cada lar, em cada família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, diz: pois nada é impossível para Deus. Nós temos as nossas limitações, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. E se você tem alguma causa que aos seus olhos parece ser impossível, eu gostaria de orar agora e estabelecer o governo de Deus sobre essa situação sua. Porque o Deus que nós servimos é capaz de mudar a tua história. Então, em nome de Jesus, vamos orar por isso. Pai, nós declaramos em nome de Jesus que o Senhor é bom, que o Senhor é santo, é fiel, é verdadeiro. Pai, nós somos seres limitados,
mas o Senhor é um Deus eterno. O Senhor é um Deus onipresente, onipotente, capaz de fazer todas as coisas. Senhor, em um lugar de caos, para o Senhor é uma plataforma de milagres. Senhor, por isso, em nome de Jesus, eu declaro agora, Senhor, que essa causa impossível será tocada e tomada pelo Senhor. Pai, se existe alguém doente nos acompanhando aí, Senhor, restitui, Senhor. Nós declaramos que todas as células serão reconstituídas. Senhor, que nós veremos milagres nessas famílias, que essa pessoa enferma, Senhor, terá saúde em abundância para declarar que só o Senhor é bom. Senhor, nós declaramos, Senhor, o impossível irá acontecer na área financeira da tua igreja. Senhor, abre portas de emprego, Senhor, dá sabedoria para os teus filhos, para que os teus filhos possam empreender, para que o teu santo nome seja glorificado. Nós sabemos que o Senhor continua fazendo milagre nos dias de hoje, por isso, Senhor, nós também declaramos: atraia, Senhor, esses jovens filhos que de alguma forma estão desgarrados neste tempo, só que nós declaramos que eles voltarão para os seus lares, que os seus corações serão convertidos ao coração dos seus pais e vice-versa. Senhor, nós declaramos que o impossível acontecerá na vida da tua igreja, para que nós possamos testemunhar o teu favor e glorificar o teu santo nome, porque o Senhor é bom e o Senhor continua mudando a história dos teus filhos. Senhor, nós te agradecemos desde já, por fé, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Vamos concordar, vamos orar junto agora. Você ora aí comigo aí na tua casa. Concorde com as orações que foram feitas aqui, vamos concordar? Diga assim comigo aí: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero ligar agora aqui na terra, Pai, todas as orações, todos os clamores, ó Pai, em nome de Jesus, toda palavra de bênção que foi liberada agora sobre a minha vida e sobre a minha história. Eu recebo agora em nome de Jesus, Pai, todas essas palavras que foram liberadas, ó Pai, dizendo que eu vou conquistar, que o meu filho vai voltar, que o meu esposo vai voltar, que a minha esposa vai voltar, que as famílias serão restauradas, que as famílias serão curadas em nome de Jesus. Diga aí: eu recebo, a porta de emprego está sendo aberta, eu recebo em nome de Jesus toda a disfunção, todo espírito de contenda que houve, eu rejeito agora em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar agora os meus pecados aos pés da cruz, eu confesso as minhas culpas, eu confesso as minhas mazelas, Pai, em nome de Jesus. Confesse os teus pecados, diga para Deus aquilo que tinha roubado e tem roubado a tua alegria, tem roubado a tua paz. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toca agora em cada coração, Senhor, em nome de Jesus, que os teus filhos possam estar em casa agora, confessando as suas culpas, confessando os seus pecados. Eu libero uma palavra de bênção, Pai, em nome de Jesus, e nós recebemos, diga aí: eu recebo Jesus, eu recebo Jesus, eu recebo o milagre do Senhor na minha vida acontecendo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. E agora coloca o cinto de segurança, senta aí no teu sofá, senta na tua poltrona aí, senta na tua cadeira, pega na mão de quem você ama, que nós vamos receber uma palavra de Deus, uma palavra poderosa de Deus da parte do nosso pastor. E eu quero convidar o pastor Lobo, ele vai estar ministrando nos nossos corações. Amém? Olá, queridos, muito boa noite, graça e paz. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube Oswaldo Lobo e BBR, somos uma igreja cheia do Espírito de Deus. Estamos estudando e caminhando aqui no livro do Apocalipse, ouvindo o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco, ele nos guia na verdade. E os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse revelam a visão de Jesus Cristo, ministrada através do Espírito Santo de Deus, na vida de João, que estava exilado na ilha de Patmos, para as 7 igrejas da Ásia. E são mensagens que
impactam o coração da gente e que são traduzidas hoje como realidades contemporâneas que abençoam a mim e a sua vida e nos alertam a caminhar junto com o Senhor e nos preparar para a vida do Senhor que está próxima. Então, nós queremos dizer que temos sido muito abençoados com a sua presença e vocês que têm nos acompanhado podem fazer os seus pedidos de oração aqui mesmo, pelo chat, pela descrição do vídeo. Você que não tem igreja, você é convidado a participar da nossa igreja através do Rota Membresia, que é um link que está logo aqui embaixo da descrição, que você pode preencher e que você vai ser muito abençoado. Vamos orar. Deus e Pai querido, no nome do Teu Filho Jesus, nós entregamos a Ti nosso entendimento, nossos conselhos pessoais, nossa inteligência, e Te convidamos para que o Senhor fale no nosso coração, Pai. Não nos deixa sozinhos e solitários para entender a Tua palavra como apenas uma letra de ensino, mas que essa palavra seja uma palavra rema, uma palavra que impacte a nossa vida, uma palavra que mude o nosso ser e que nos leve para perto do Senhor. Nós pedimos a Tua bênção assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hoje vamos falar sobre a igreja de Sardes, uma igreja que é uma igreja considerada viva, morta, dentro das igrejas do livro do Apocalipse. É uma igreja zumbi, é uma igreja que tem aparência de viva, mas que no seu interior ela está cheia de morte, ela é um necrotério de crente, é uma igreja que mata crentes, é uma igreja que retira a fé, é uma igreja religiosa, é uma igreja sem vida. E nós vamos ler inicialmente Apocalipse capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, que diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça os que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminam as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes, ela é peculiar. Nós já falamos sobre a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, e hoje é o dia de falar da igreja, da quinta igreja citada no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é muito interessante porque ele revela as igrejas. Essa carta foi uma carta para a igreja local daquele tempo. Essa carta é uma igreja que fala sobre todo o movimento da igreja durante as eras e os séculos, especialmente a partir da reforma protestante com Martim Lutero, mas essa igreja também fala sobre o que nós vivemos hoje. É interessante que essa igreja é uma igreja que ela é ausente de elogios. É interessante que quando você vê Deus falando, ele fala assim: olha, eu vejo que você aí odeia as obras dos nicolaítas, que eu também odeio, você não segue a doutrina de Balaão. Toda igreja tem algum tipo de bom exemplo ou de algum caráter digno de elogio. Essa igreja não tem. Eu tenho aí uns poucos entre vocês só. O resto, todo mundo morreu, a igreja não vive mais, a igreja está acabando. Gente, igreja morre, fé morre. O Espírito de Deus, quando sopra, ele traz um grande avivamento, as pessoas se convertem do pecado, as pessoas se voltam para Jesus. Mas quando o vento passa, querido, as pessoas morrem. Tem gente que extingue o Espírito de Deus. Tem gente que tem, assim, o dom de destruir igreja, destruir ministérios. Essa igreja estava acabando, ruindo por dentro. Mas porque era uma igreja orgulhosa.
Você tem fama de que está vivo, mas está morto. Essa cidade de Sardes, ela fica acima de uma encosta muito interessante, a 500 metros de altura, e aquelas picos escarpados, eles permitem, eles impedem, aliás, que os inimigos avancem e tomem e cheguem na cidade. Então, eles falam, ninguém vai chegar aqui, ninguém me pega, ninguém me toca. É interessante que a primeira vez que essa cidade é tomada, ela é tomada por Ciro, o rei da Pérsia. Ela é cercada pelo exército de Ciro, e os exércitos não conseguem subir até que numa determinada noite, um soldado que estava de vigia, deixa o seu capacete cair, ele sonolento, ele então desce para um local para pegar o seu capacete. Então os soldados persas verificam que ele faz um caminho, e aí sobem por aquele caminho e tomam a cidade. Ou seja, eles invadem a cidade à noite. Então, quando Jesus ele escreve ao anjo, ao pastor da igreja, fala assim, eu venho como um ladrão na noite. Ele está falando exatamente sobre algo que a história da cidade conta. A história da cidade conta que foi à noite que ela foi tomada pelo general Sírio, e 300 anos depois, de novo, por um outro rei que invade Antíoco da Síria, perdão, eu falei sobre o rei da Pérsia, foi a primeira vez, e depois por um general sírio chamado Antíoco, que também toma a cidade à noite. Então, quando a Bíblia fala sobre Pérgamo, a primeira coisa que Deus fala, ele fala o seguinte, em todos eles ele se apresenta, eu sou o Amém, eu sou aquele que tem a chama de fogo, eu sou aquele que teve vivo e reviveu. Ele fala assim, sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Que expressão é essa? É interessante que a palavra, ou que o número 7 é o número que fala sobre aquilo que é completo. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. O livro do Apocalipse tem uma série de repetições da palavra 7, né? São 7 candeeiros, são 7 estrelas, são 7 anjos, são 7 trombetas, são 7 juízos selados, são 7 taças da ira. Esse número que fala sobre completude, fala sobre o Espírito de Deus, e eu quero citar aqui Isaías, capítulo 11, verso 1 e 2, que diz, um ramo surgirá do tronco de Jessé, e de suas raízes brotará o renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito dá conhecimento e temor do Senhor. Então, o Espírito do Senhor, ele aqui é dividido como se ele fosse 7 partes, mas não, é o mesmo Espírito que distribui, por exemplo, dons, é o mesmo Espírito. Pelo mesmo Espírito, Deus distribui o dom de línguas, o dom de interpretar línguas, o dom de profecia, o dom de sinais e maravilhas, o dom da fé, o dom de sabedoria, o dom de conhecimento, é o mesmo Espírito. E essa ideia de completude é uma ideia de que Deus, ele vê os 7 Espíritos de Deus, ele também, além de ter os 7 Espíritos de Deus, aquele que tem as 7 estrelas, que são os 7 pastores. Do trono, diz assim, Apocalipse 4:5, saíram relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Não é que Deus tem 7 Espíritos, essa metáfora que fala sobre isso está dizendo o seguinte, é como se, ele fala assim, é um Deus que vê tudo, que sabe de tudo e que nada escapa aos seus olhos, ou seja, não há nada encoberto. Apocalipse 5:6, então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, quando a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por passear por toda a terra, ele está dizendo que Deus está vendo tudo, que você não vai fazer algo que vai escapar dele, as coisas estão transparentes diante dele. Eu vi um cordeiro, ele está falando de Jesus, Jesus é o cordeiro de Deus. Essa linguagem é uma linguagem usada por João para identificar quem? Jesus Cristo. Ele é o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, aquele cordeiro que foi anunciado lá no livro do Êxodo, aquele cordeiro que foi morto, o sangue foi colocado nos umbrais das portas e que impediu o anjo da morte entrar. Então veja,
O que Jesus está sendo levantado ali é como alguém que tira pecado. Era o cordeiro que era morto e retirava o pecado. Agora, ele é aquele que tem um conhecimento e vê tudo. Você tem fama de estar vivo. O que é fama? Fama é aquilo que o pessoal pensa que é. Nossa, mas aquele homem ali, ele parecia ser alguém, ele parecia ser alguém justo, reto. Ele tinha fama de ser vencedor, mas na verdade era um perdedor. E diz assim, Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os meus caminhos te são conhecidos. O que está acontecendo aqui? O nosso Deus é um Deus que tem um conhecimento, Ele sabe quem está vivo, Ele sabe exatamente quem já morreu. As coisas não vão escapar dos olhos do Senhor. A igreja de Sardes é uma igreja de aparência, é isso. Reputação, gente, é aquilo que a gente vê por fora. Reputação é aparência. Samuel 16:7, Deus não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Gente, Deus, Ele não vê aquilo que a gente vê. Isso é importante. A aparência engana muita gente. A aparência, ela é capaz de lançar uma reputação que não existe. Você olha e você tem ideia de que a pessoa, ela é alguém que não é. Por exemplo, havia no tempo de segundo livro de Reis, um general sírio chamado Naamã. Ele vivia condecorado com as suas medalhas de guerra, mas ele era leproso. Quer dizer, por fora a pessoa apresenta alguma coisa, mas por dentro é outra. Jesus usa muito a figura dos sepulcros caiados. Vocês por fora são belos e formosos, mas por dentro estão cheios de ossos secos e mortos. Então, reputação é aquilo que se vê por fora. O que Deus vê, querido, não é o que está por fora, é o que está por dentro. Deus vê o caráter. O caráter é o que se vê por dentro. Você tem fama de estar vivo, mas eu sei que você está morto. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O que a Bíblia está dizendo aqui? É que Deus, Ele sonda o espírito como quem tem peso. E você sabe que o espírito é algo que você não pesa. Aí me dá aí meio quilo de espírito, me dá aí 300 gramas de espírito. Você não faz isso. Mas Deus, Ele consegue pesar as intenções do coração. Em Daniel, capítulo 5, o rei resolve pegar os utensílios do templo que foram capturados para fazer um banquete de orgia. Gente, aparece a mão de um homem, escreve Mene, Mene, Tekel, Persim, que quer dizer, foste pesado numa balança e achado em falta. Teu reino foi dividido e entregue aos medo-persas. O que está acontecendo aqui nessa história? Deus está mostrando que Ele está enxergando o caráter das pessoas. Deus está enxergando aquilo que ninguém vê. São as intenções do coração. Muita gente me pergunta assim, pastor, como é que o senhor consegue discernir o pecado? Como é que você consegue discernir o espírito imundo? Como é que você consegue discernir a verdade? É muito simples, gente, é muito simples. Hebreus dá para mim e para você a verdade a respeito do discernimento. O discernimento, ele vem, aprenda isso, pela palavra de Deus. Eu não estou falando sobre discernimento de espíritos, aquele dom de 1 Coríntios capítulo 12, não é isso. Eu estou falando sobre o discernimento espiritual. A Bíblia diz o seguinte, a palavra de Deus é a espada mais afiada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma, do espírito, ela divide juntas e medulas, e ela produz aptidão para você discernir pensamentos e intenções do coração.
O que a palavra dá para você? Poder de discernir o que está no interior. Então, quando uma pessoa chega no gabinete com uma dor espiritual, com uma infecção espiritual, com uma perseguição espiritual, eu sempre deixo ela falar, porque a boca fala do que, gente? Do que está cheio o coração. Então, o coração da pessoa vai colocando para fora toda a dor dela, toda a mágoa dela, toda a tristeza, tudo aquilo que ela tem de sentimento. E através daquilo que ela fala, você consegue discernir o quê? O coração. Uma pessoa orgulhosa, de fato, ela foi rejeitada na infância. Uma pessoa que diz assim, pastor, para mim, nada dá certo na minha vida, Deus não me ouve, é uma pessoa que já viveu em rebelião ou vive em rebelião. Uma pessoa que é solitária e diz, pastor, eu não quero ficar perto de ninguém, essa é uma pessoa que foi mordida pelo veneno da soberba. Então, quando eu investigo, eu tenho o quê? Um discernimento que vem o quê? Da palavra de Deus. E o caráter você só consegue medir por dentro. O caráter é algo que só aparece com o tempo. Na verdade, a religião, ela engana a gente de que maneira? Ela cria uma cortina de fumaça que impressiona as pessoas, mas não impressiona Deus. Então, Deus fala assim, ó, no meio do povo, aí você tem fama de ser bonzão, mas você está morto. Você é um cadáver ambulante. Ele está falando que a igreja morreu. Em Mateus 7, de 22 a 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Veja bem, ele pega 3 tipos de pessoas que pregam a palavra de Deus e que profetizam em nome do Senhor, pessoas que expulsam demônios e pessoas que realizam sinais de maravilhas com milagres. E Deus fala assim, ó, afaste-se de mim, eu nunca te conheci. A aparência engana. A aparência faz com que a gente fique encantado com a igreja A, B ou C, mas Jesus, ele não se impressiona com essas coisas. Não adianta querer enganar Jesus. Olha como é que eu sou bonzão. Deus, ele vê a podridão, a iniquidade, o pecado, as falhas, os enganos. E essa foi a tecla que Jesus bateu mais duramente, que ele enfrentou mais duramente, quando ele falou contra os fariseus. Foi dessa maneira. Porque os fariseus, eles tinham uma aparência de santidade, eles eram santarrões daquele tempo, eles tinham um vestimento especial, eles tinham uma conduta especial, eles tinham uma vida especial, mas era só o quê? Era só aparência para impressionar os homens. Jesus diz, olha, tome cuidado, quando você orar, ore em secreto. Não precisa mostrar a aparência. Quando você jejuar, jejue em secreto. Quando você fizer o bem, 10 esmola, dê em secreto. Por quê? Porque essas pessoas que fazem para ser vistos, eles já ganharam o galardão deles. Por quê? Eles queriam impressionar os homens, pronto, os homens ficaram impressionados. Mas você que faz em secreto, impressiona Deus. E Deus te recompensa publicamente. Então, tome cuidado. Ele fala, tome cuidado com isso. Esteja atento. Jesus, ele diz, vigiar e orar. Ele fala para Pedro isso. Vigie. O espírito está pronto, você está salvo. Mas a carne, ela é fraca. Então, quando a gente vê gente que cai, essa cidade de Sardes, que tem fama de estar viva, mas morreu, tem um passado lá atrás. Lembra que vocês caíram. Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. 2 Samuel 1, 25 a 27. Jonatas é um homem extraordinário. É um homem que vive. Ele vence os seus combates. Se você pegar 1 Samuel, capítulo 14, você vai ver como esse homem é valente. Ele enfrenta sozinho um destacamento filisteu, ele e seu escudeiro. Ele diz assim, para o Senhor tanto faz vencer com um ou vencer com muitos. Pensa um menino que era herdeiro de um trono,
que ele podia ali acabar com a vida dele, mas ele resolve avançar em nome de Deus e ele conquista. Mas por que ele cai? Porque ele passa a seguir um rei que ficou enlouquecido, um rei endemoniado, um rei que foi abandonado pelo Senhor por causa do seu pecado, por causa da sua feitiçaria. Então, tome cuidado, sabe por quê? Quando o apóstolo Paulo fala isso, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Ele fala o seguinte: Deus é que distingue quem é vivo e quem é morto. Existe o pecador ímpio, ele quebra as leis de Deus e não demonstra desejo algum de ser liberto. É aquele sujeito que ele fala assim: vamos para a igreja, quero saber de igreja, quero saber de crente, eu quero viver a vida porque a vida é curta. Ele só expressa sentimento, ele só quer saber do hoje, ele só quer saber do agora. A eternidade não faz parte dos planos com Deus, a eternidade dele não faz parte da vida dele com Deus. Existe o pecador hipócrita. O pecador hipócrita é o seguinte: aqui na igreja, na frente das pessoas que não conhecem bem ele parece ser muito bom, mas em casa, na intimidade, a esposa, o marido, o cônjuge sabe que ele não presta. O filho sabe que ele não presta. O pai sabe que ele não presta. Ou seja, ele é um hipócrita, porque ele finge para uma turma, mas não consegue fingir para todo mundo. Existe um pecador mau caráter, ele é aquele que consegue ocultar sua vida desprezível de todo mundo. Ele é o seguinte: esse camarada, ele é um psicopata. Esse camarada, já viu a história de psicopata? Ele está morando do teu lado, ninguém nem desconfia que ele é, mas ele é. Por exemplo, a Bíblia conta a história de um discípulo de Jesus chamado Judas. Você conhece porque no sábado, no meio do feriado da Páscoa, tem o Judas que você vai malhar ele. É aquele que traiu Jesus, só que ninguém tem a mínima desconfiança que ele é o traidor. Ele é um mau caráter. Ele está roubando o dinheiro da bolsa, ele está negociando o evangelho por dinheiro, ele está vendendo Jesus por dinheiro, e ninguém sabe, mas Deus sabe. E Jesus fala para ele lá na última ceia: o que você tem para fazer, faz depressa. Então ele saiu para trair Jesus, para negociar Jesus. Os discípulos não entenderam. Falaram assim: não, ele saiu para comprar mais pão para a ceia, porque ele era o tesoureiro da turma, ele que tinha o dinheiro para comprar as coisas. Gente, então, existe um pecador que ele é ímpio, o hipócrita, existe o pecador mau caráter, existe o pecador sincero. Ele foi salvo, ele se converteu de verdade, ele tem consciência que ainda erra e que é falível, mas ele está lutando para vencer isso aí. Não quero esse pecado na minha vida, não. Ele está lutando contra esse pecado que jaz à porta dele para dominar o pecado. Agora, o religioso, ele vive disso aí, de aparência. Ele é alguém que está enganando todo mundo, mas na verdade está enganando a si mesmo. O que Jesus está dizendo quando ele diz: naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, fiz isso, aquilo outro. Ele está falando assim: vocês estão enganando os outros, a mim você não engana, não. E esse é o apelo para a igreja de Sardes, para que você não viva de aparências. Em Mateus capítulo 23, gente, é uma dos sermões, é uma das mensagens mais duras em toda a Bíblia Sagrada. E ele vai repetir assim, um juízo de maldição contra gente que é gente boa, hein? Religioso. Ai de vós, fariseus hipócritas. Vocês andam pelo mundo aí para fazer prosélitos, convertidos ao judaísmo, e depois ele virá 2 vezes filho do inferno. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês devoram a casa das viúvas a pretexto de longas orações. Olha, vocês vão ter um rigor no juízo muito mais severo. Ai de vocês, fariseus hipócritas, vocês comem o mosquito, vocês engolem o camelo. Ai de vós, fariseus hipócritas, vocês colocam fardos pesados sobre os ombros, mas não querem ajudar a caminhar. Então, vocês vivem de uma aparência tola, de uma ambição tola. Vocês amam os primeiros lugares nas sinagogas. Vocês querem se assentar na cadeira de Moisés.
Mas vocês não querem imitar as obras de Moisés. Vocês limpam o exterior, mas o interior vocês negligenciam com a corrupção. Vocês são sepulcros caiados. Vocês vivem de aparência. Vocês alargam os seus filactérios, aumentam as suas franjas. Gente, é interessante. É como que esses modelos de religiosidade, de aparência, é gente que quer colocar, eu não quero aqui julgar usos e costumes, mas uma roupa assim assado, para determinar aquilo que você é. Gente, isso tudo é bobagem, tudo é tolice. Porque Deus não vê a aparência, Deus vê o quê, gente? O coração. Deus não vê, logicamente você tem que se vestir com decência, mas não é o tamanho da saia, gente. A saia tem que ter decência, lógico que tem que ter. Mas não é isso, não é isso, não é o cabelo, gente. O que Deus quer ver é teu coração. O cabelo de Sansão era grande, mas, gente, aquele voto do nazireado já tinha ido por ralo abaixo, quando ele começou a se deitar com tudo que é mulher que aparecia na frente. Então, gente, cuidado, ele fala assim, olha, lembre daquilo que ficou lá atrás. Cuidado com a amnésia espiritual. Tem gente que esquece, gente. Eu sempre falo isso do passado. O sujeito se converte, aí ele fica muito assim, com muito medo do diabo. Aí ele toma o capacete da salvação, ele toma as botas da prostituição do evangelho da paz, o escudo da fé, ele pega a espada do Espírito, bota o peitoral da justiça, pega a espada do Espírito, ele está lá vigilante, aí passa 1 ano, 2, 3, ele começa a jogar isso fora. Ele começa a achar que ele é muito importante, começa a querer brigar com o pastor na igreja, começa a querer tomar uma posição de crítico, ele começa a julgar, ele joga fora o capacete da salvação, esquece a espada do Espírito, ele se esquece. Ele já não vem mais para o culto de oração, ele já não quer saber mais da escola bíblica, da escola de líderes, ele não quer mais saber dessas coisas. O que ele faz? Ele já sabe tudo. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça. Gente, é interessante, e arrependa-se. Quando a Bíblia fala sobre amnésia espiritual, ele está dizendo que essa igreja é um caso muito mais grave do que o de Éfeso. Porque a igreja de Éfeso lembrava assim, lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste e volta. Essa igreja já não se lembra de mais. Mais nada, não se lembra de mais nada. Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes sermos escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Êxodo 14, 12 fala de um povo que teve amnésia. Ele teve amnésia do sofrimento que eles viviam lá, dos chicotes no lombo. Eles esqueceram que eles não tinham um dia de descanso. Eles esqueceram que não tinha assim, um sábado para descansar, para adorar o Senhor, pela vida que Ele deu. Eles se esqueceram do tempo que o faraó escravizou eles para eles construir a cidade de Ramsés, de Pitom. Então, o que é grave é a pessoa se esquecer a razão pela qual Deus salvou ela. Querido, Deus nos salvou para a gente ter intimidade com Ele, para a gente ter uma relação com Ele, para a gente servir a Deus sim, mas presta atenção. A primeira coisa que Deus quer é que você seja filho de Deus. E não servo de Deus, não escravo de Deus. A Bíblia quer que você seja aquele que se aproxima do Pai, que volta para casa do Pai. Você se esqueceu disso, se arrependa. A igreja, é interessante que essa igreja tem um desleixo espiritual. Mas não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Essa é a única igreja das 7 que Jesus não vê nada de bom, nada. Então tem uma igreja, mas Jesus não está lá. Tem uma igreja, mas Jesus não entrou. Tem uma igreja, mas o culto deles é só aparência. E aqui em Jeremias 48, 10, maldito que faz negligência, de forma com negligência, o trabalho do Senhor. Vamos fazer de qualquer jeito, é para Deus. Não, se fosse para o diabo, o diabo, se você não fizer certo, ele vem e te castiga, mas Deus, vamos fazer de qualquer, vamos entregar qualquer oferta no altar, vamos fazer de qualquer maneira. É interessante que o livro de Malaquias, ele trata sobre a maneira como você adora o Senhor. Deus, ele investiga o coração.
É interessante que Malaquias capítulo 1, de 10 a 14, está falando disso. A questão aqui não é trazer todos os dízimos a cada tesouro. Aqui a questão é o seguinte, isso fica no capítulo 3, tá bom, gente? Aqui é capítulo 1, ele está falando o seguinte, vocês se esqueceram quem é Deus. Ele vai dizer, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, em toda parte. Incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos, mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta ao Senhor, maldito seja o enganador que, tendo no seu rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Gente, o que Deus está falando aqui? É que na hora de você fazer as coisas para você, você quer o melhor. Na hora de você construir a sua casa, você quer o melhor porcelanato no chão. Você quer a tinta acrílica mais bonitinha na sua casa. Você quer o sofá confortável para a sua casa. Você paga a melhor faculdade que você pode pagar, o melhor colégio, o melhor estudo, o melhor ensino para o seu filho. E para Deus, faz de qualquer jeito. De qualquer maneira, Deus é bonzinho, Deus não vai ligar. Como é que é? O que Deus está falando aqui é o seguinte, o povo da igreja está me tratando pior do que o povo de fora. Porque o meu nome, diz o Senhor, ele é conhecido entre as nações. Eles me trazem ofertas puras, eles me trazem incensos caros, mas vocês, para Deus, deixam o pior. O melhor é para mim. Minha casa é um palácio, o meu apartamento é belo, a minha vida, as minhas roupas. E a igreja? A igreja entrega qualquer coisa. Eu viajo aí por muitas igrejas e vejo assim, igreja caída aos pedaços. Tem igreja que eu entro, que eu vou usar um banheiro, todo mundo usa um banheiro. Gente, é impossível usar o banheiro da igreja. Tem gente que está achando que Deus está aceitando sua oferta e não está. Porque em vez de você pegar a premissa da melhor parte e entregar para Deus, você pega e guarda para você. Você está pensando que Deus está aceitando tua oferta? Ele está dizendo aqui, eu não estou aceitando isso. Você está pensando que está me agradando e não está me agradando, porque eu estou enxergando aquilo que está dentro do seu coração. Então essa palavra para a igreja de Sardes é uma palavra hoje para a minha vida e é hoje para a tua vida, para a gente não fazer a obra do Senhor relaxadamente, desleixadamente. Vigie, querido, esteja atento, porque eu virei como um ladrão e você não saberá que hora virei contra você. Vigie, esteja preparado. Esse apelo é o apelo do apóstolo Paulo, é o apelo do apóstolo Pedro, é o apelo de Jesus em Mateus 24, 43, diz assim, mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. O que está acontecendo aqui? As pessoas estão sonolentas. Os sinais do fim dos tempos estão assim, pipocando. E você não está percebendo, está dormindo, está relaxando, ele vigia. A palavra torre de vigia, eu sei bem disso, porque como militar, a gente sempre coloca sentinelas de serviço para guardar. Hoje, você usa todo tipo de equipamento de sentinela, câmera de segurança, alarme de segurança, bloqueador, você coloca dispositivos delatores com sirenes, com alarme, central de alarme monitorada. Fique atento. A palavra alarme significa all arm,
todas as armas. É um grito que você dá, como você fala assim, pegue as armas, o inimigo chegou perto. Mas quando você não vigia, o inimigo vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, e você nem percebe. Por que ele fala para essa igreja? Eu virei como um ladrão na noite. Por que ele cita Apocalipse 16:15? Eis que venham como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. O que ele está falando, gente? A vigilância não é que você não deve dormir o teu sono, que todo mundo deve dormir. É que você deve estar atento para a vida que você está levando. Você deve estar vigilante para a história que você está vivendo. Gente, essa igreja de Sardes morreu. Hoje, quando a gente vai a Sardes, você pega a estrada que vai de Tiatira para Laodiceia, você passa em Sardes, a igreja é pedra no chão. A igreja não tem mais gente, a igreja não existe mais. O que ele está dizendo? Ele está dizendo para mim e para você, tem gente que morre na fé, tem gente que esquece, que não tem experiência com Deus. E o que ele está dizendo aqui é que essa igreja deixou a fé morrer. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que a igreja não vigiou. Vigie. Lembra daquela vez lá atrás, que o soldado deixou o capacete cair, ele desceu por um caminho à noite. Estavam lá os soldados persas de Ciro, olhando. E depois eles aprenderam o caminho do soldado, subiram e tomaram a cidade de Sardes à noite. Então vigia você para que você não caia. Por quê? Porque você está pensando que a religião vai te salvar. Não vai. Religião não te salva. Você não é salvo porque você é evangélico. Você não é salvo porque você é católico. Você não é salvo porque você é bonzinho. Você não é salvo porque você não matou ninguém. Você não é salvo porque você é heterossexual. Você não é salvo porque você é batista, metodista, presbiteriano, assembleano. Isso não salva ninguém. Quem nos salva é Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Cuidado com a religião. Tem gente que acha que vai para o céu, porque fala, não, pelo menos eu não sou ladrão. Pelo menos eu nunca matei ninguém como Hitler. Não, pera aí que eu vou te dar uma medalha, então. Melhor do que Hitler. É melhor do que o ladrão lá, que se corrompeu, que corrompeu alguém, que roubou, que assaltou. Isso não leva ninguém para o céu. O que leva a gente para o céu não é religião. Religião é o que veste a gente de aparência. É justamente isso que ele está falando. Jogue fora a aparência. Ele fala, olha, no entanto, tem aí em Sardes uns poucos que não sujaram, não contaminaram as suas vestes. É interessante que quando a Bíblia fala sobre isso, fala em Mateus capítulo 18, diz o seguinte, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, em Gênesis capítulo 3, diz assim, mas o Senhor chamou o homem perguntando, onde você está? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Gênesis capítulo 3, de 6 a 10 e 21. O que está acontecendo aqui? O pecado faz a gente olhar para a gente mesmo e ver que não tem veste. Então, a solução humana o que é? Dá uma religião para ele. Veste ele de folhas. Pega as folhas assim e veste o homem para que ele fale assim, não, pelo menos aqui o povo não me vê, a mulher que eu amo não vê as minhas vergonhas. Entenda aqui, gente. Vestimento espiritual na Bíblia significa santidade. A santidade é o único revestimento espiritual que o mundo espiritual enxerga. Porque o mundo espiritual vê você nu. Por exemplo, quando você está no banheiro, tomando seu banho. Ninguém mais vê, porque aqui é ter um momento de privacidade. É o momento que você se lava ali, você fica na tua intimidade. Agora, o mundo espiritual vê a tua nudez. As folhas que você veste, as roupas que a gente veste, são para impressionar as pessoas, mas não impressionam a Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus, não aos homens aprovados, como obreiro que não tem do que se envergonhar.
Então, quando você está vestido de religião, você vive com meio de vergonha. Então, você se esconde. A religião veste de quê? De aparência. Deus nos veste de vida eterna. Mas quando o rei, Mateus 22, entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, ali nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que está acontecendo aqui? Uma parábola do fim dos tempos, aonde Jesus diz assim: olha, os judeus, eles não quiseram receber a gente, porque o Jesus, ele veio para ser rei dos judeus. Ele veio na tábua em cima da cruz, está escrito ali: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas eles os rejeitaram. Então o que o rei fala? Eles não quiseram vir? Manda chamar os coxos, os aleijados, os mendigos, vão pelos valados, força-os a entrar. O reino de Deus está aberto para todo mundo. Mas para você estar na festa, você tem que estar revestido de vestes nupciais. Ele encontra alguém que não tem as vestes. Como é que você entrou aqui com essas vestes aqui? Pode ir para fora. E jogou ele para fora. Doutrina de inferno. Quem prega é Jesus. Você que diz assim: não, a doutrina espírita mentirosa. Não, o inferno é aqui. Não é não, querido. No inferno haverá apenas duas coisas: pranto e ranger de dentes. Isso quem diz é Jesus de Nazaré na Bíblia Sagrada. Aqui, se você não está chorando hoje, é porque você não está no inferno. Se você está chorando hoje e não chorou ontem, nem anteontem, é porque você não está no inferno. Porque no inferno tem pranto e ranger de dentes eternos. Você está entendendo isso? É um lugar da ausência de Deus. E Jesus está dizendo: aquele que não tem vestes nupciais vai ser lançado fora, vai ser colocado nas trevas exteriores. Então, quando Deus está falando, Ele está prometendo para mim e você algo ao que vencer. Em todas as cartas, ao que vencer será dado de comer do maná escondido. Ao que vencer será dado autoridade sobre nações. Ao que vencer se alimentará da árvore da vida. Ao que vencer receberá o nome numa pedra branca. E aqui Ele está dizendo ao vencedor: eles andarão comigo vestido de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos anjos. Ao vencedor vou dar uma veste. Que vestes são essas? Regozijai-nos, vamos nos alegrar e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, o casamento de Jesus, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Apocalipse 19, de 7 a 8. Querido, você quer se vestir de verdade, ter uma vestimenta branca? Diz que a vestimenta branca vem quando você anda na palavra do Senhor. O linho fino, branco e brilhante são os atos de justiça do povo de Deus. Você está pensando que porque todo mundo faz perto de você, Deus vai deixar barato? Não vai não, querido. Não vai. Você está pensando que porque você ouve dizer: não, mas eu ouvi falar o fulano, ciclano, beltrano, todos nós seremos julgados diante do Senhor. O que a gente olha para essa igreja de Sardes e vê que é mais estranho é que é uma igreja que tem uma aparência de vestimento de vivo, mas está morto. Deus não quer saber do jeito que você veste. Deus quer saber do jeito que você está dentro da sua vida. Essa é uma convocação, um chamado de Deus para a gente andar segundo a sua justiça e não querer impressionar as pessoas, não querer impressionar Deus com algum dom fabuloso, algo especial que você faz. Tudo isso é muito bom, mas nada disso impressiona a Deus, porque Deus não vê a aparência, mas Ele vê o coração. E se teu coração hoje está arrependido de você ter deixado para trás o mandamento e ter andado longe desse mandamento, e hoje, você é arrependido, quer mudar de vida, quer mudar de história, eu quero orar pela sua vida. E se você
quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aonde você estiver, dizer, Deus, eu estou como essa igreja de Sardes aí, tem aparência de vivo, mas morreu, eu estou morto por dentro, e eu preciso receber de novo vida e vida e abundância. Eu quero orar pela sua vida. Bota a mão no seu coração, que eu quero te abençoar. Deus e Pai querido, no nome do teu Filho Jesus, eu quero pedir perdão pelas vezes que eu dissimulei, pelas vezes que eu me escondi, pelas vezes que eu enganei, pelas vezes que eu quis mostrar a aparência daquilo que eu não sou, porque na verdade, Deus, eu sou pecador, eu menti, eu enganei, eu tropecei, meus olhos foram orgulhosos, a minha rebelião tomou meu coração, me afastou de ti. Pai, eu quero pedir ao Senhor por toda a cobiça, pedir perdão por toda imoralidade. Eu quero abrir o meu coração diante do Senhor e dizer, Senhor, me perdoe em nome de Jesus, me reveste desse linho branco, me coloque em mim essa vestimenta das bodas do Cordeiro. Eu quero estar vigilante, Senhor Deus. Eu quero deixar de fora toda sonolência, tudo aquilo que eu imagino como distante. Eu sei que o Senhor vem como um ladrão na noite, eu sei que o Senhor vem numa hora que ninguém espera, mas eu quero ser encontrado pelo Senhor, lavado, remido e salvo pelo sangue de Jesus, com quem hoje eu faço um pacto em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que a Igreja Batista de Bom Retiro, ela tem um endereço aqui na Avenida Desembargador Hugo Simons 772. Os cultos presenciais já estão abertos dentro das regras estabelecidas pelo governo. Nós estamos estabelecendo isso, as pessoas entram com máscara, passam o álcool em gel, nós testamos aqui através do termômetro a febre das pessoas. Quem não tem? As pessoas com mais de 59 anos, com menos de 12 anos, elas não entram, menos de 13 anos, elas não entram no culto. Você vai estar seguro no ambiente higienizado, amém? Mas você precisa se inscrever, entra lá em www.ibbr.org.br ou no nosso aplicativo e você então vai poder participar do culto domingo, sempre 10 da manhã às 19 horas, amém? Culto presencial e também online, para vocês que nos acompanham, você que nos assiste pela internet, você que é membro da nossa igreja à distância. Lembre-se, dia 26, dia 27 de setembro agora, teremos uma assembleia, tá bom, gente? Para receber os novos membros da igreja. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz. Deus te abençoe. Deus te abençoe.